Dentro de nós, a todo momento, acontece uma guerra microscópica. Uma batalha silenciosa, travada por trilhões de células, numa escala que a gente mal consegue imaginar. Hoje, vamos entender como essa luta acontece quando um vírus invade nosso corpo. Para a gente começar a entender esse processo biológico que é incrível, vamos partir de uma pergunta bem direta. O que rola exatamente no momento em que um desses invasores microscópicos consegue passar pelas nossas primeiras barreiras de proteção? Bem, é nesse instante que uma guerra silenciosa, mas de altíssimo risco começa. Um sistema de defesa super complexo e que evoluiu por milhões de anos entra em ação. E não dá para perder nem um segundo. O nosso roteiro de hoje vai seguir essa batalha em ordem cronológica. Primeiro, a invasão. Depois, a resposta imediata. Em seguida, a chegada dos especialistas. Aí a gente vai ver como o corpo cria uma memória para se proteger no futuro. E por fim, vamos falar da corrida armamentista que nunca acaba entre o nosso corpo e os vírus. Então, vamos lá. Primeira etapa desse conflito, a invasão viral. O objetivo principal de um vírus é basicamente sequestrar a maquinaria das nossas próprias células. Uma vez lá dentro, ele meio que reprograma a célula para que ela pare tudo o que está fazendo e comece a produzir milhares, às vezes milhões, de cópias dele mesmo. É uma tomada hostil em nível molecular. E é aí que entra em cena a primeira linha de defesa do corpo, o sistema imunológico inato. Ele lança um ataque imediato, mas sem um alvo específico. É a primeira muralha contra a infecção. Pensa nesse sistema como se fosse a tropa de choque do corpo. Ela é super rápida, agressiva, mas não é especializada. A função dela é atacar qualquer coisa que pareça estranha e tentar conter a ameaça logo de cara. Agora, o que é bem interessante é comparar essa resposta inicial com a que vem depois, que é bem mais sofisticada. Se a gente olhar aqui, a imunidade inata é toda sobre velocidade. Ela age em minutos ou horas. Já a adaptativa, que a gente já vai ver, demora dias para engrenar. Só que ela é super precisa e o mais importante de tudo, ela cria memória. Quando uma célula percebe que foi infectada, ela não se entrega de bandeja. Ela manda um pedido de socorro desesperado para as suas vizinhas. É como se fosse um grito de socorro químico. E essa imagem aqui ilustra isso de um jeito brilhante. A célula da esquerda, que foi infectada, começa a liberar esses interferons, que são os sinais de perigo. Basicamente, ela se sacrifica para alertar as células saudáveis ao redor para elas se prepararem e se protegerem. Olha só como funciona esse fluxo. É um processo de 4 passos bem definidos. Primeiro a detecção, depois o alarme é soado, aí o aviso é recebido e finalmente as células vizinhas levantam seus escudos. Isso cria uma espécie de barreira que diminui a velocidade da infecção e compra um tempo super valioso para o resto do sistema de defesa se organizar. E junto com esses alarmes químicos, vários tipos de células-chave correm para o campo de batalha. Tem os macrófagos, que são a equipe de limpeza que literalmente come os invasores, as células dendríticas, que agem como batedores coletando informações sobre o inimigo, e as células Natural Killer, ou NK, as sentinelas, que têm a missão de eliminar as nossas próprias células que já foram infectadas. Isso tudo nos leva para a segunda fase da batalha. É aqui que a resposta imune fica muito mais pessoal e incrivelmente precisa. Chegou a hora de chamar os especialistas. Esse sistema demora mais para começar a agir, é verdade, mas ele é muito, mas muito mais poderoso. E por quê? Porque ele constrói armas personalizadas, feitas sob medida para atacar aquele invasor específico. Então, como é que a tropa de choque passa a informação para essas forças especiais? Essa transição é um momento crucial, e quem faz essa ponte são as células dendríticas, aquelas batedoras que a gente viu antes. Elas pegam um pedaço do vírus, tipo um retrato falado, e levam para o centro de comando do sistema imune. No comando dessa operação estão as células T auxiliares. Pensa nelas como os generais de campo. Elas não vão para a linha de frente, mas são elas que analisam a inteligência trazida pelas células dendríticas e montam toda a estratégia de ataque. E aqui estão os assassinos de elite, as células T citotóxicas. Seguindo as ordens dos generais, a missão delas é fazer um ataque cirúrgico, caçar e destruir, uma por uma, todas as células do nosso corpo que foram transformadas em fábricas de vírus. O outro braço desse esquadrão de elite são as células B. Elas são responsáveis por produzir uma das armas mais elegantes da biologia, os anticorpos. Essas proteínas em forma de Y funcionam como mísseis teleguiados. Elas se grudam nos vírus que estão circulando e os neutralizam antes mesmo que eles consigam infectar novas células. Tá, a batalha foi vencida. E agora? O sistema imunológico não só limpa a bagunça, ele é inteligente. Ele se prepara para o futuro.
É aqui que está a base da nossa imunidade de longo prazo. Uma parte daquele esquadrão de elite se transforma em células de memória. Elas basicamente guardam o arquivo do inimigo para sempre. O corpo aprendeu a lição. É por causa dessa memória imunológica que, normalmente, a gente só pega a catapora uma vez na vida. E é exatamente esse o princípio por trás das vacinas. Elas treinam o nosso esquadrão de elite com antecedência, sem precisar que a gente fique doente de verdade. É por isso que a vacinação é uma das maiores conquistas da medicina. Mas a história não termina aí, porque o vírus é um inimigo que não descansa. Ele está em constante evolução, sempre buscando um jeito novo de virar o jogo. E os vírus desenvolveram estratégias que são realmente impressionantes. Eles podem entrar no modo furtivo e se esconder dos sensores, podem bloquear os sinais, cortando a comunicação do sistema imune, usam disfarces mudando de aparência através de mutações para enganar as células de memória, e em casos extremos eles partem para sabotagem, atacando e desligando as nossas próprias células de defesa. Essa coevolução